Marcos 10, 17 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um grande tesouro no céu. E vem e toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Onde está o teu tesouro? A história do jovem rico, além aqui do capítulo 10 de Marcos, também está em Mateus 19, 16 a 23 e Lucas 18, 18 a 23. Essa passagem das Escrituras, o Senhor Jesus Cristo trata com um jovem e nos traz ensinamento não só para o jovem, mas também para nós como adultos. Ele usou essa conversa com esse jovem para alertar sobre colocar o coração, ter o desejo nas coisas deste mundo. E aqui especificamente nas riquezas. O homem descrito pela passagem diz que era um jovem rico, significando que ele era um príncipe ou um magistrado de algum tipo. Como nenhum governante romano se dirigia a Jesus como mestre, conforme nós lemos no versículo 17, ele fala mestre, chega-se à conclusão que este homem era um governador judeu da sinagoga local. Era um homem também, conforme o versículo 22, que possuía muitas propriedades, muitos bens tinha esse homem. Versículo 22 nos mostra que essas propriedades, essa riqueza, foi uma tragédia na vida deste jovem rico. E também ele não aceitou, versículo 21, quando Jesus faz a oferta para ele, quando ele pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Jesus Cristo falou sobre os mandamentos, mas depois ele diz no versículo 21, vai, vende tudo aquilo que tu tem deste mundo, a tua propriedade, as tuas riquezas, toma a tua cruz e segue-me. Então o homem, ele errou também nesse aspecto, a tragédia da vida dele de colocar o coração nas riquezas. Aonde está o teu coração? Aonde tu tem colocado a tua esperança? Se tu não tens Jesus Cristo como Salvador, nas coisas desse mundo, no teu trabalho, na tua profissão, na tua fama, nos teus negócios, e nós como salvos em Cristo Jesus, será que algo como buscar só as coisas materiais não tem nos afastado da comunhão com Deus? Como nós temos tratado esse assunto? Então a mensagem é para o salvo e para o não salvo em Cristo Jesus. Nós temos a vida eterna, mas nós temos um Deus que nos deu, pela sua graça, essa vida eterna, que precisa ser honrado com a nossa vida, com o nosso viver neste mundo. Então o coração do jovem estava nas coisas momentâneas. E essas coisas momentâneas afastam um homem de Deus, porque elas são mais importantes do que cultuar, do que servir a Deus. Então esse jovem, ele vivia no mundo e o coração dele era do mundo. Todos nós viveremos eternamente. Esse jovem, na sua mocidade, na sua adolescência, nunca se preocupou com as coisas eternas. Por quê? Talvez eu sou muito novo para pensar em Deus, para ser um crente, para abandonar os meus negócios, as minhas coisas. Então a minha juventude eu vou gozá-la de uma forma com que eu possa aproveitar tudo aquilo que eu tenho. Este jovem parecia, no momento em que Jesus disse, vai, vende tudo que tem, divide com os pobres, ele parece ter sido sábio na sua decisão. Por quê? Como que eu vou dar aquilo que eu herdei, talvez, dos meus pais, ou eu ganhei com o meu esforço? Como é que eu vou dividir com qualquer um, como esse homem está me dizendo, esse tal de Jesus está me dizendo? Como eu vou abrir mão dessas coisas? As pessoas pensam assim, irmãos. E muitas vezes nós também pensamos assim. Porque nós vemos um irmão em necessidade e não abrimos mão de algo que possa
sobrando para nós satisfazer as necessidades de um irmão. Nós temos a nossa cesta de amor, aonde nós ofertamos para aqueles que passam por dificuldades e necessidades. Não vamos esperar de um incrédulo que ele abra a mão, mas ele pode abrir mão das coisas, das riquezas. Então esse jovem possuía, além do que precisava, como muitas pessoas possuem, mas não quis abrir mão daquilo que realmente era dele. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então ele era muito rico, muito abastado, mas ele sabia que faltava alguma coisa na sua vida. E assim o homem hoje que vive longe de Deus, buscando prazer nessas coisas momentâneas, colocando o coração nos tesouros passageiros desse mundo. Ele sabe que ele tem uma falta, mas ele não quer buscar a Deus, ele não quer procurar servir a Deus. Por quê? Porque isso significa a perda das coisas do mundo. Talvez isso passou pela mente desse jovem. Eu sou muito novo para perder tudo que eu tenho agora. E se eu perder, quem é que vai me ajudar? Não dependia de Deus. Mas Jesus Cristo o amou e ele testou esse jovem. Esse jovem tinha, então, a riqueza e a juventude, que ele considerava também uma grande riqueza para ele. Os nossos jovens hoje pensam que, por ser jovem, sabem mais do que os adultos. Eu passei por isso, irmãos. Eu me afastei dos caminhos de Deus por 9 anos. Por quê? Porque eu fui procurar no mundo as coisas que a igreja não me dava. Porque a nossa igreja prega a palavra de Deus, prega a salvação, que o homem é pecador, que ele precisa se arrepender, é o que nós pregamos. E isso, quando a pessoa vem para cá para ouvir, ela não se agrada. Por quê? Porque ela quer coisas desse mundo, coisas materiais. E quando ele recebe a salvação, ele tem que pensar, ter uma vida transformada, pensar diferente diante de Deus e diante dos homens. Mostrar uma atitude diferente diante dos homens. Talvez esse jovem pudesse, talvez, perder a sua categoria lá de governante. E isso passou pela mente dele com certeza. Mas ele sabia que faltava alguma coisa. Bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então, quando jovens, somos levados por pensamentos que nos desviam de Deus, a pensar nas coisas passageiras e não nas eternas. E as decisões na nossa juventude, muitas vezes, repercutem por toda a nossa vida nesse mundo, e quanto mais com esse jovem aqui na eternidade, por desejar só coisas materiais. Eclesiastes 11:9, alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, quer dizer, até aqui, a Bíblia estaria concordando com esse jovem, mas aí tem o sabe, porém, continua o versículo, que todas essas coisas Deus trará juízo contra ti. Ou seja, tu me abandonou, tu não recebeu a minha salvação para colocar o teu coração nessas coisas desse mundo. E foi na juventude que começou, e eu conheço, irmãos, pessoas como eu, na juventude, que não foram tocadas por Deus no seu coração para se voltar de novo para Deus, porque eu já era salvo e abandonei os caminhos do Senhor. Eu conheço pessoas que na sua juventude desejavam materialismo, e hoje, adultos como eu, desejam muito mais. Sabe por quê? Porque isso é um vício do homem, a ganância do homem em querer as coisas materiais. Por quê? Porque não quer saber de Deus. Então a juventude, jovem, pense bem nas tuas decisões, porque elas vão repercutir pelo restante da tua vida. Diz aqui um homem que passou por isso, mas pela misericórdia de Deus que tornou os caminhos do Senhor. Pecador como tu, sim, mas hoje busca fazer as coisas que honram e glorificam a Deus. Trabalha, se sustenta, mas não coloca nas coisas passageiras desse mundo a sua confiança. Por mais que sejam as dificuldades, e os irmãos sabem as dificuldades que eu tenho passado na área material, mas é assim que aprove a Deus que fosse. Então, grandes oportunidades eu não posso perder, isso passa pela cabeça do jovem, e são apresentadas dia a dia. Mas o jovem precisa ter esse entendimento, e nós também, como adultos, precisamos ter esse entendimento, para que as nossas decisões possam honrar e trazer glória a Deus. Por quê? Porque os padrões de Deus são diferentes dos padrões do mundo. E aquele que quer servir a Deus precisa se moldar aos padrões de Deus,
para que possa trazer glória, não a si, por aquilo que fez ou vai fazer, mas porque Deus o abençoou e fez as coisas para que ele recebesse a glória. Esse jovem não estava preocupado em dar glória a Deus. Deus deseja o melhor para nós. E quando Jesus Cristo orienta para ele, pergunta, tu tem guardado os mandamentos, como tu tem procedido? O jovem recebeu a oportunidade. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Versículo 22 do nosso capítulo e também um versículo 22 de Mateus 19. A mesma condição Jesus Cristo está mostrando e ambos apóstolos transcreveram, porque é importante mostrar que ele fez uma decisão errada. Então esse rico jovem encontrou-se face a face com o Salvador e recusou a salvação. Assim acontece com muitos que nós testemunhamos, que nós entregamos o folheto, que ouvem a pregação da palavra de Deus, mas continuam na sua ignorância de rejeitar a Jesus Cristo. Esse jovem rico, ao invés de devolver para Deus aquilo que Deus o abençoou, ele reteve para si. E muitas vezes nós fazemos assim, irmãos, com os nossos dízimos, oferta, com a nossa promessa de fé. Nós não damos, não para ser usado de forma errônea, mas para ser usada para que as pessoas possam ver a salvação, possam chegar à salvação a elas através da pregação do Evangelho, com esses que nós sustentamos para ir onde nós não podemos chegar. Então essa história, ela é uma história que Jesus Cristo mostra que o materialismo, ele é desse mundo, mas a salvação vem só pela graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E a pessoa precisa dar crédito à pregação da palavra de Deus, aplicar na sua vida se ainda não tem Jesus Cristo como Salvador. Versículo 20 diz que ele, porém, respondendo, disse, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Então, quando Jesus Cristo fala para ele, não matarás, não adulterarás, não defraudarás o próximo, todos os mandamentos, isso eu tenho feito. Um homem religioso, mas religião não salva. Religião é abominação diante de Deus. Por quê? Porque o homem tentando chegar a Deus e evangelho, Jesus Cristo é ele descendo ao mundo, morrendo na cruz pelos nossos pecados. Esse é o evangelho. Ele chegando ao homem para resgatar o homem da sua vida de pecado. Mas a religiosidade estava afastando esse homem. Ele era visto por aqueles que viram ele naquela interlocução com Jesus Cristo, talvez com uma pessoa religiosa realmente. E ele estava fazendo possivelmente essa conversa com Jesus para mostrar àquele povo que olhava para ele que ele realmente era religioso, porque ele era envolvido com a sinagoga. Mas era um homem completamente perdido, porque não tinha a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. E foi oferecida a ele quando ele diz, tudo isso eu tenho guardado. Ele não aceitou. Ou seja, eu não quero, Senhor. O que eu já estou fazendo é suficiente aos meus olhos para me justificar. Então, boas obras não salvam o homem, né? Tentar guardar a lei é impossível, não salva o homem. Obviamente, ele foi sincero. Ele foi sincero, eu tenho guardado, Senhor. Só que ele não era um homem salvo. O problema não era a lei, o problema era o coração deste homem. Porque a lei, ela foi um aio, a lei foi uma sombra, como o pastor pregou no domingo, para que pudesse vir Jesus Cristo para nos dar vida eterna, porque ele que morreu pelos nossos pecados, ele que cumpriu a lei plenamente, porque o homem por si mesmo, ele é incapaz de cumprir a lei. Por isso que o Senhor disse, vai e vende tudo, e toma a tua cruz e segue-me. Ou seja, é eu que te dou salvação, não é a lei que te dá salvação. A lei apontava para mim, mas aquilo que eu vou fazer na cruz, morrer pelos teus pecados, Jesus Cristo estava falando com ele, é o que vai te dar vida eterna, vai te dar salvação. Então, ao dizer para guardar os mandamentos, o Senhor não estava dizendo que ele poderia ser salvo pela lei, né? E que realmente ele é que, Jesus Cristo é que daria salvação. A lei, irmãos, é um padrão perfeito de Deus, mas ela não salva. Só Jesus Cristo que cumpriu a lei é que pode trazer salvação. Então nós devemos olhar para Jesus Cristo. Nós devemos olhar para Jesus Cristo
seguir os caminhos dele nesse mundo, como ele viveu, para que nós possamos dar glória a Deus com a nossa vida. Então ele cumpriu a lei. E esse jovem, apesar de não ter quebrantado nenhum mandamento, conforme ele disse aos seus olhos, né, ele carecia de Jesus Cristo. E o Senhor ofereceu para ele, não dinheiro, mas a salvação. É o que nós oferecemos para aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador. Nas quartas-feiras, nos domingos, quando a igreja está com a porta aberta, nós pregamos a salvação em Jesus Cristo. É isso que nós oferecemos. O jovem ainda questionava o Senhor e perguntava: que me falta ainda? Versículo 20. Ou seja, eu não preciso de ti. Então parecia que o jovem realmente era autossuficiente naquilo que ele fazia. Por isso que o Senhor se aproximou para trazer essa lição, não só àquele jovem, mas a todo o homem. O homem precisa de Jesus Cristo. Não adianta religiosidade, não adianta conhecer a Bíblia, não adianta conhecer versículo de cor, se tu não tem Jesus Cristo como Salvador. A maior riqueza é o Senhor Jesus Cristo. Foi o que ele ofereceu nessa oportunidade para esse jovem. E os nossos dias são iguais, irmãos. As pessoas vivem desta maneira, porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta de mim, está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Isaías 29:13. Eu tenho feito tudo, Senhor, mas feito só de boca. O coração está longe de Deus. Conhecia os mandamentos, mas estava longe de Deus. Então, irmãos, a menos que esse jovem tenha mudado a sua vida drasticamente, e a palavra de Deus não narra em nenhum mais dos evangelhos sobre isso, tá? A não ser que ele tenha mudado drasticamente, tenha sido salvo, ele está em algum lugar, e nós sabemos que é no inferno, perguntando: como poderia ter sido se eu aproveitasse o que Jesus Cristo me ofereceu? É a tua condição hoje, nos assistindo pela internet ou pessoalmente aqui? A salvação te é oferecida. Tu tem rejeitado? Saiba, mais uma vez, que tu vai viver eternamente depois que sair desse mundo. 20, 30, 50 anos, 100 anos. Há uma eternidade. E há dois lugares. Céu, para quem confessa Jesus Cristo como Salvador, como ele ofereceu para o rico, ou o inferno, para aquele que rejeita a salvação. Então não sabemos o que aconteceu com esse jovem. Deus sabe. Mas ele nos traz a história para nos alertar, para nos mostrar a necessidade do homem. Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, mas também Deus é justo. Não vai adiantar dizer que foi por isso, foi por aquilo, não. Se puder, é hoje o dia da salvação. A oportunidade está sendo dada, a decisão ela é pessoal. Então o jovem ele tinha os valores na sua vida trocados, o senso de que é mais importante para mim viver esses anos que eu tenho nesse mundo do que a eternidade. E o Senhor mostrou para ele. E é o que o Senhor nos mostra com a sua palavra. Conhecer Deus de coração, crendo em Jesus Cristo como Salvador, não só de boca, porque as igrejas estão cheias de pessoas que creem da boca para fora, mas não vivem para a honra e glória de Deus. Deuteronômio 8, 13 e 14. E se tiverem aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, e se te acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tu tens, se não eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Foi para o povo de Israel, né? Vale para os nossos dias. A riqueza não pode afastar a visão de que há um Deus e que ele precisa ser glorificado com as nossas vidas. Salmo 39, 6. Na verdade, todo homem anda como uma sombra, passa como uma sombra nesse mundo. Na verdade. E em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará, porque o homem não vai levar nada. Não tem no caixão, pode até ter no caixão uma gavetinha para botar riqueza, mas saiba que é só tu deixar lá na cova, se não for cremado, vai vir alguém, vai levar, vai vir um ladrão, vai minar aquela riqueza. Porque não vai levar nada desse mundo. Porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam
a outros os seus bens. Salmo 49, 10. Então a diferença do sábio quando morre é que seus bens vão ser usados por pessoas para a glória de Deus. O tolo, alguém vai usar o seu bem e vai se dissipar por esse mundo de forma muito rápida. Por quê? Porque não tem valor nenhum. Porque nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. 1 Timóteo 6, 7. Então é a palavra de Deus que nos instrui sobre aonde está o nosso tesouro. Nas coisas do mundo ou nas coisas eternas. Esse jovem tinha o pensamento completamente errado a respeito da palavra de Deus, apesar de ser religioso, apesar de ser sincero, mas perdido. Versículo 23 e 24 do Marcos 10. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, porque todos estavam olhando para aquela conversa, e ele disse, quão dificilmente entrará no reino de Deus o que tem riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que os confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então o Senhor disse, quão difícil, primeiro, entrarão no reino de Deus aqueles que têm riquezas. Para não deixar dúvida que não é a riqueza que afasta, que a riqueza não é o problema, mas para aqueles que confiam na riqueza. É diferente. Aí ele fala lá no versículo 24, quão difícil será para esses. Então, o crente pode ser rico? Se Deus abençoar, pode. Mas ele vai usar a riqueza para a glória de Deus, diferente do tolo, que vai usar para seu próprio proveito e para sua própria glória. Então, o tempo em que nós estamos vivendo nesse mundo é o tempo oportuno para o arrependimento. Lá no inferno, não vai poder mais perguntar, se eu tivesse, né? Se. Não vai ter mais oportunidade. Lá vai ter o crente tardio, vai querer crer, mas não vai poder mais crer. Porque passou o tempo. O tempo é a vida nesse mundo. É o que o Senhor nos mostra através dessa parábola. Então a influência do dinheiro, ela está sobre o desejo da vida eterna para as pessoas. Elas não dão bola para a vida eterna. 6,14 de Gálatas. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Palavras sábias do apóstolo Paulo, que era um homem tão influente como era esse jovem rico. Mas ele abandonou tudo quando conheceu Jesus Cristo como Salvador para servir ao Senhor, porque o coração dele não estava nas coisas deste mundo. Um homem que sofreu pelo Evangelho, um homem que abdicou das suas prioridades para servir ao Salvador. O jovem, então, ele não estava à altura da santidade de Deus, e assim são as pessoas hoje, irmãos. Elas não estão à altura do padrão de Deus, por isso que elas não querem servir a Deus. Mas Jesus Cristo transforma esse pensamento. Quando a pessoa realmente reconhece que é pecadora e que precisa de Jesus Cristo para a vida eterna. E não só viver pensando nas riquezas deste mundo. Então, se tivesse amado a Deus e as outras pessoas, eu tenho guardado os mandamentos, Senhor, mostrando que amava a Deus, porque guardava os mandamentos. O primeiro mandamento é Israel, ama o teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, o próximo como a ti mesmo. Então, quando ele diz que amava os mandamentos, ele diz, eu amo o meu próximo e eu amo a Deus. Por que ele não aceitou a salvação? Por que ele não dividiu o que ele tinha com os pobres? Então ele não amava ninguém, nem o próximo, nem a Deus. Isso é mandamento da boca para fora. E é assim que as pessoas vivem no tempo presente. Mas nós devemos, com a nossa vida, irmãos, sermos o diferencial, mostrar para essas pessoas que há uma esperança além desse mundo, para que possam crer em Jesus Cristo como Salvador. Elas precisam abrir mão dos seus prazeres, das suas riquezas e crer em Jesus Cristo. Então, não coloque como salvo a esperança nas coisas desse mundo. Coloque à disposição para a glória de Deus. E aquele que não tenha Jesus Cristo como Salvador, como poderia ter sido se? Não permita que isso seja uma verdade na tua vida. Abandone esse ser.
creia em Jesus Cristo como Salvador. Esse é o momento oportuno. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Ou seja, está falando de que esse mundo é passageiro. Nós precisamos viver a eternidade já nesse momento. Para isso precisa ter Jesus Cristo como Salvador, nos preparando para quando chegarmos na presença de Deus nós não sermos um estranho, porque senão ele vai nos rejeitar. Nós não vamos chegar na presença de Deus. E nós, como salvos, irmãos, se temos vivido contrários ao que o Senhor falou para esse jovem rico, tenhamos o entendimento de mudar a nossa posição. Comece já, se não tem vivido o reino de Deus, já nesse momento no mundo, para não se estranhar lá quando chegar no céu, porque tudo isso que está aqui não vai ter mais no céu. Então coloque o teu tesouro nas coisas que são para a glória de Deus. E qual é a coisa para a glória de Deus? Amor pelas almas perdidas. Ajudar o próximo quando puder fazer. É isso que o Senhor deseja do salvo também. Porque já nos deu a sua graça, que é a salvação em Cristo Jesus. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Então a fé em Cristo Jesus transforma qualquer vida, seja qual for a condição do homem. Dê essa atenção à palavra do Senhor. Então esse jovem poderia ter feito uma decisão, mas ele preferiu o universo, ele preferiu este mundo ao invés da comunhão com o Senhor. Como poderia ter sido se? Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1, 9. Então, se não tem Jesus Cristo como Salvador, nos procure pessoalmente ou pela rede social e nós vamos te mostrar como tu pode passar a eternidade na presença de Deus, crendo em Jesus Cristo como Salvador, para que tu possa, aceitando Ele como Salvador, passar já a viver a eternidade no presente tempo. Ou seja, todas as bênçãos que Deus tem para aquele que tem Ele como Salvador, já nesse mundo, para que Deus possa receber glória com a tua vida. Então o Senhor nos mostra através dessa passagem que Ele ama o pecador, mas que Ele não ama o pecado. E o pecado maior é a rejeição de Jesus Cristo, que vai levar o homem para o inferno. E lá ele vai questionar, como questionou esse jovem, como poderia ter sido se que não seja uma realidade na tua vida. Passe a eternidade na presença de Deus e não perguntando por que tu rejeitou todas as oportunidades no presente tempo. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso tesouro. Então a decisão, ela é pessoal. Para isso, precisa entender o chamado de Deus para a tua vida. E nós, irmãos, que nós possamos dar glória a Deus, quer comais, quer bebais, ou façar outra coisa qualquer, façais para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Que seja o meu, que seja o teu desejo como salvo, viver a cada dia como se fosse o último nesse mundo. Porque o Senhor está chegando. Ou vai nos chamar muito em breve. Não sabemos quando, mas estejamos alertas. Amém?